Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da quinta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Nós encontramos em um dos evangelhos Jesus que chega na sinagoga e, como era de costume, depois de ser lida a palavra de Deus, e foi lido o livro do profeta Isaías, alguém convida dos participantes da celebração se alguém quer fazer uso da palavra. E Jesus se levanta e faz uso da palavra, explicando a passagem do profeta Isaías, que dizia que chegou o tempo da libertação, que os cativos estariam livres. E quando termina esta explicação, Jesus diz: hoje se cumpriu esta profecia, porque Jesus era esta profecia. Mas eu quero chegar exatamente na primeira leitura de hoje, porque a narração da primeira leitura de hoje é exatamente um outro fato ocorrendo em outro momento, não mais com Jesus, mas com São Paulo. São Paulo está na sinagoga e se faz o convite para os participantes daquela celebração, se alguém quer fazer uso da palavra. São Paulo, ele se levanta e faz uso da palavra. E o que ele apresenta? A história da salvação. Ele começa desde o tempo do Egito. A libertação do Egito e a caminhada pelo deserto. O povo caminha pelo deserto. No deserto eles encontram inimigos e todos são vencidos e até chegarem à terra prometida. Aí ele vai dizer também que o Senhor suscitou na história da salvação juízes, profetas e reis. Ele se detém na história de Saul e Davi. Saul reinou muito tempo em Israel. No entanto, foi um rei que não agradou o coração de Deus, porque deixou o seu coração se desviar. E começou a fazer coisa da sua cabeça e não aquilo que era a vontade de Deus. Enquanto Davi, mesmo com os seus pecados, nós já ouvimos falar da história de Davi, dos seus pecados, ele tinha desejo de ser bom, de fazer a vontade de Deus, de ser fiel. Então, sempre quando pecava, se arrependia, buscava a misericórdia de Deus, e assim ele era a continuidade da história da salvação. Até que São Paulo chega em João Batista, aquele que veio para ser o precursor, o que prepararia o caminho do Senhor. Ele vai dizer: eu não sou aquele que vocês esperam. Depois de mim virá outro que será o Messias. E aí São Paulo termina. Ponto. E podemos continuar a história no evangelho de hoje, que inicia-se dizendo que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E esse gesto de Jesus, ele deixa muito claro que nós devemos também imitá-lo para continuarmos a história da salvação. Porque ele vai dizer: o servo não é maior que o Senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que lhe deu a incumbência de levar a mensagem. Basta nós olharmos para o anjo Gabriel, o mensageiro, e quem lhe enviou, Deus. Então, de fato, não é maior. E aí, Jesus vai dizer: isso é muito importante,
porque vocês serão felizes a partir do momento que vocês entenderem essas coisas. Porque na continuidade da salvação, nós poderemos ser Judas Iscariotes, que Jesus vai falar no evangelho de hoje, que levantou contra ele o calcanhar, ou poderemos ser aquele que vai dar a vida pelo reino de Deus, que vai dar a vida como Jesus deu a sua própria vida. Se nós compreendermos isso, viveremos aquilo que Jesus nos ensinou. E, consequentemente, entraremos na história da salvação, não de maneira negativa, como entraram tantos, como o próprio rei Saul, como o próprio Judas Iscariotes, como tantos outros que foram infiéis, mas entremos na história da salvação como outros grandes profetas da história, como os grandes patriarcas, como os grandes juízes, como outros João Batista, como outros apóstolos, como outros discípulos fiéis. E só assim nós estaremos terminando a história da salvação, mostrando assim que a nossa alegria é entrarmos na terra prometida, depois desse longo deserto que atravessamos nesta vida, para nos encontrarmos eternamente com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.